Olá, é um prazer estar com vocês mais uma vez. E a nossa biblioteca hoje eu vou compartilhar com vocês um livro. Para mim, ele foi muito importante. Quando eu falo para vocês sobre pesquisas, como é que se descobriu isso e aquilo? Existem alguns livros, mesmo que o conteúdo não lhe agrade ou as conclusões do autor, mas a bibliografia, os apontamentos paralelos são muito relevantes. Então, o livro de hoje é Mente Sem Limites, de Russell Targ. Tá? Como desenvolver a visão remota e aplicá-la na cura à distância e na transformação da consciência. Normalmente, quando eu encontro algum livro que faça referência a esse assunto, eu gosto de ler, mesmo que seja uma opinião contrária à que eu tenho. Por quê? Para saber como a pessoa pensa. Porque algumas pessoas têm certas ideias. Inclusive, para você, compreendendo o que a pessoa pensa e sente, você também pode argumentar se a sua ideia for esclarecer. Ou lembra que a gente fala sobre a diferença entre convencer e persuadir? Eu não gosto de usar persuasão, que é autoridade. Sabe quem está falando? Isso, aquilo, ou aquelas coisas, a instituição disse. Não. Convencer é você trabalhar os argumentos para que a pessoa, baseada em fatos, baseada num pensamento, ela altere a sua maneira de pensar. Tá? E não seja forçada a dizer algo diferente porque você usou a autoridade, usou a força, usou... Isso é algo que as pessoas têm feito hoje em dia, tá? Usar apelo à autoridade, apelo à maioria, apelo isso, apelo aquilo, para brutalizar a opinião de pessoas que pensam diferente. O que acontece? A pessoa pode se calar, mas ela não muda a sua maneira de pensar e de ser. Isso não é produtivo, tá? Então, as pessoas acham que a sociedade está bem e, na verdade, está vendo uma grande mentira. Então, a liberdade de expressão, ela tem um uso muito importante. Quando a pessoa que tem uma posição contrária a você externa as suas ideias, se você trabalhar bem os argumentos, se você trabalhar bem a sua interação, tá? Eu já coloquei um livro aqui muito interessante que vale a pena ler, Conversas Difíceis, você consegue fazer com que a pessoa até mude a sua postura. Usar a persuasão, a força, a brutalidade, para que a pessoa não externe o que ela está falando, não altera como a pessoa pensa, como a pessoa sente. Tá? Muitas pessoas têm feito isso. E vou dizer mais. As pessoas que preferem a brutalidade para impedir que outras pessoas externem suas opiniões, para mim, mostram o seguinte, que ela tem medo de ouvir outros argumentos, porque ela não tem certeza na solidez das bases do seu pensamento, ok? Então, para mim, é bem nesse sentido. Bom, o livro em questão, Mente Sem Limites, quando eu peguei, algumas colocações do autor não são compatíveis com o que eu penso, porém, eu acho um livro importante pelo seguinte, tá? Quando ele desenvolveu o trabalho, é baseado em pesquisas. Então, o Instituto de Pesquisas Psíquicas de Harvard. Então, vamos lá. Por que Harvard? Não é isso. É que quando você faz pesquisas, você tem que atender a uma certa metodologia. Então, você não pode fazer afirmativas que não têm embasamento estatístico e por aí vai. Então, esse livro há décadas o trabalho de Russell Targ e outros cientistas vem demonstrado que nossa mente é dotada de habilidades extraordinárias. Esse livro é baseado em 2 décadas de pesquisa do Stanford Research Instituto de Pesquisas de Stanford. Em outros lugares, apresenta a clareza dos fundamentos científicos com a visão remota de fenômenos de não localidade. Bom, mesmo que você não concorde com as opiniões do autor, o que tem de interessante no livro, tá? O fundamento. De onde foi que ele tirou isso? Então, quando ele faz certas abordagens, isso foi obtido em laboratório, essa análise é assim. Aí ele tira algumas conclusões. Você pode até não concordar com as conclusões, mas várias pesquisas que ele abordou aqui, que eu não conhecia, foi através dele que eu vim a conhecer. Então, em algumas palestras, vamos ver de onde você tirou isso. Então, vamos lá. Capítulo 6, Cura à Distância. Minha mente está sobre sua matéria, tá? Os capítulos anteriores abordaram nossa capacidade de receber um influxo de informação de algo escondido distante ao futuro. Aí ele descreve, mais ou menos, algumas colocações da religião. Quando alguém lhe diz, eu vou rezar por você,
O que realmente ele tem em mente? Por que nos causa uma sensação calorosa saber que alguém está rezando por nós? E aí ele começa, no capítulo 4, a descrever os experimentos cuidadosamente conduzidos por Helmut Schmidt, e quais mostraram que os pensamentos de uma pessoa podem afetar a taxa de respiração de outra em um tempo anterior. Existe um estudo clínico sobre pessoas com problemas cardíacos, em que eles dividiram. Alguns pacientes receberam orações de uma corrente de oração e outros não. Ninguém sabia quem estava nesse grupo e, posteriormente, eles analisaram a evolução do estudo. E aí, eles notam uma clara diferença. Então, na curva dos casos de evolução da doença, aqueles que receberam orações, mentalizações de cura, etc., tiveram uma evolução superior. Isso é uma afirmativa meio violenta. Então, a primeira vez que eu vi isso numa palestra, eu achei interessante, mas caramba, mas de onde a pessoa tirou? E aí, só nesse livro que eu descobri os detalhes, eu procurei há algum tempo, é o trabalho de Helmut Schmidt. Então, foi aqui no livro de Russell Targ que eu conheci. E não é só esse caso. Ó, deixa eu pegar aqui. Não é só esse, por exemplo, olha só. Capítulo 2. Um dia claro nós podemos ver para sempre. Tá? A visão remota não é um caminho espiritual, mas essa função paranormal constitui um passo em direção da percepção consciente. E aí ele começa as colocações a respeito do que seria evidência, isso e aquilo. Eu não concordo muito com as conclusões que ele ficou, mas olha só, amei. No outono de 1972, o Dr. Hal Puthoff e eu iniciamos um programa de pesquisa sobre fenômenos paranormais no Instituto de Pesquisas de Stanford. Éramos ambos físicos especializados em laser e por muitos anos havíamos realizado pesquisa com várias agências do governo dos Estados Unidos. Nosso grande parceiro, o professor desse instituto, era o artista nova-iorquino paranormal Ingo Swann. E aí ele começa a falar sobre algumas pesquisas que foram feitas e um livro chamado Miracles of Mind, Milagres da Mente, que eu não conhecia, li, muito interessante, sobre as experiências. Então, quando as pessoas perguntam, de onde você tirou essa experiência da telepatia, que o cara fica do lado, é desse livro. E foi graças a Russell Targ. Se eu não tivesse lido esse livro, eu não saberia que tinham essas pesquisas. Muitas dessas pesquisas psíquicas não são divulgadas, as pessoas têm preconceito. São pesquisas excelentes que foram feitas, não tem conclusões, mas tem a estatística associada. Então, esse livro tem vários relatos de experiências e que você procura, você encontra material farto para fundamentar uma série de coisas. Então, quando o pessoal pergunta quais são as fontes, então, mesmo que você não goste das conclusões de Russell Targ, o livro dele é repleto de fontes maravilhosas para fundamentar algumas teses espíritas, alguns experimentos que acontecem em instituições que você pode utilizar como material para fundamentar suas palestras, etc. Ou mesmo você, eu queria alguma coisa que me convencesse e tal, leia o livro e vá atrás. Não é para você ler o livro para me provar isso e aquilo. Não, pegue as pesquisas e analise. Vem cá, por que você faz essas ressalvas ao livro? É que eu achei que o autor ele tem fé em determinadas coisas e ele utilizou mal algumas fundamentações. Só isso. O livro é maravilhoso, repleto de referências importantes que vai contribuir para o enriquecimento da sua fé, se é isso que você procura, ou vai lhe dar fundamentos sólidos para algumas teses da parapsicologia maravilhosas, porque as pesquisas são muito bacanas, não estão relatadas no livro, tá? Eu gostei desse livro, principalmente pelas referências. A partir dele, eu encontrei inúmeras referências. Vem cá, por que você não diz o livro não tirou? Porque fora esse Milagres da Mente, muitos não são livros, são pesquisas bibliográficas, etc., que você pode utilizar. Tá? Então, é um livro que vale a pena ter na biblioteca, como fonte de referências, fonte de referência cruzada, principalmente, e que eu apreciei bastante. Espero que seja útil nos seus estudos, seja útil no seu desenvolvimento. O nome do livro, Mente Sem Limites, de Russell Targ. Espero ser útil. Muita paz. Olá, pessoal! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, clicar em gostei e compartilhar com aquela pessoa querida que você sabe que irá aproveitar esse conteúdo. Conto com você e até o próximo vídeo.